tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Lá no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Já é uma passagem bem conhecida, mas é importante explorarmos, porque a palavra de Deus, ela se renova na medida em que as experiências das nossas vidas, elas vão ocorrendo, vão se adaptando. Você acaba de uma forma mais madura, compreendendo o renovo da palavra de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 27. A minha tradução, eu aliás gostei dessa tradução, de ler nessa tradução, por alguns detalhes. Diz assim, capítulo 14, versículo 22 em diante. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Amém? Aqui está um cenário que Jesus está passando uma lição para uma multidão. Mas algumas pessoas ele chama para uma aula prática. Nossa vida é desse jeito. Uma hora a aula é teoria, outra hora a aula ela vai ser prática. Você já não vai ter mais alguém para fazer por você. Você já não vai ter mais pai e mãe. Você já não vai ter mais, às vezes, um pastor do teu lado. Porque naquela hora não dá tempo de um monte de coisa. É você que tem que impor as mãos. É você que tem que orar. É você que tem que ter uma fé viva. A aula prática é um passo da maturidade. E, segundo o estudo dessa Bíblia minha, NAA, eu achei bem interessante uma parte. Eles estavam na quarta vigília, era madrugada, quase amanhecendo. E esses homens ficaram, eles eram marinheiros, alguns deles ali, pescadores, desculpe, experientes. Imagine só, o Mar da Galileia, ele é quase 27 quilômetros, na verdade é um lago, quase 27 quilômetros por 16 quilômetros de largura. 27 por 16. Só que os ventos lá, às vezes, são muito fortes. E fazem ondas, realmente. Acaba sendo turbulento lá. Inclusive, eu já conversei com pessoas que já atravessaram ali o Lago da Galileia, nesse perfil. Mas olha só. O vento era contrário. A turbulência ela era tão grande que esses homens ficaram 9 horas aproximadamente remando contra esse vento. 9 horas nessa tempestade. Você já parou para pensar nisso? Tem um livro do Watchman Nee, Oremos, o nome do livro, e ele fala algo bem interessante no final. Ele diz assim que o inimigo das nossas almas, ele procura trabalhar na nossa exaustão. Por isso que é depois de 40 dias de deserto que ele oferece uma falsa solução. Por isso, meu irmão, que é na rotina do casamento que ele oferece uma falsa solução. Por isso que as pressões do trabalho, as pressões da vida, no meio disso, ele tenta aconselhar, ele tenta confundir, porque ele veio para isso. Tentar achar brecha na exaustão. E esses homens estão exaustos, há 9 horas, enfrentando uma tempestade absurda. Gente, olha para cá. Com certeza você já foi chamado para uma outra margem. São 12 apóstolos, eu destaquei 12 pontos para eu falar para você rapidamente. Tem muita gente, primeiro ponto, tem muita gente querendo passar para o outro lado. Quem é solteiro, quer passar para o outro lado, quer casar um dia. Quem não tem filhos, quer passar para um outro lado e quer ter filhos. Quem não tem carro, quer passar para o outro lado e quer ter um carro. Quem é empregado, às vezes quer virar patrão. Quem é desempregado, quer ter um emprego bom. Quem está endividado, não quer ter dívida.
Quem mora de aluguel quer comprar uma casa, mas todo mundo quer passar para o outro lado. Todo mundo quer vitória, todo mundo tem um objetivo. Meu objetivo é passar para o outro lado, do ponto A para o ponto B. E hoje eu quero passar algumas direções para você. E o segundo ponto é esse: se você quer chegar na outra margem, se você quer chegar no seu objetivo, obedeça. Porque a obediência é uma proteção para nós. A obediência, ela é um muro. Na mesma hora que esse muro ele parece limitador, é um muro protetor. E as verdades, elas aparecem sempre. Jesus disse: passem para o outro lado. E os discípulos obedeceram. Obediência é crucial para você ter vitória na vida. Se você não obedecer aos seus pais, o que você acha que vai acontecer com você? Se você não obedecer a fala de um pastor pelas escrituras, o que você acha que vai acontecer na tua vida? Se numa empresa você não obedece à direção de um líder, de um patrão, o que você acha que vai acontecer na tua vida? Porque é ele que tem a visão. Meu irmão, por exemplo, se você não obedecer, você nunca irá fazer manutenções cabíveis. Quem tem carro aqui, levanta a mão. Aí, ó. Se você liga o teu carro pela manhã, em vez de ele ligar normal, ele começa: não vou pegar. Vou, mas vou dar trabalho. Vou, mas... Se o teu carro ele começa, aí quando você sai com ele parece aquele discurso lá do Lula. O teu carro está emitindo sinais para você de que ele precisa de manutenção. E o teu relacionamento? Se a tua esposa está e o teu marido: vou, mas não vou pegar. Vou, mas vou dar trabalho. E se você não faz manutenção, uma hora vai deixar você na mão, não é? Por quê? Porque a dor, ela não é nossa inimiga. Escuta o que eu vou falar. Se você tem uma dor de cabeça, uma hora fica: rapaz, eu não sei, eu como um sargado, uma fritura, e de repente me dá um enjoo e me pesa e eu rumito. É o teu fígado. E se você não fizer manutenção disso, o que eu estou falando para você é que a dor, ela não é tua inimiga. A dor é um sinal que existe uma desordem. Os ruídos são sinais de que existe uma desordem e que você precisa colocar isso no lugar. Porque tudo que existe precisa de manutenção. Se você não fizer manutenção no teu corpo, logo você começa a cheirar mal. As pessoas vão perceber. O isolamento começa a acontecer. Se você não fizer manutenção no teu casamento, se você não fizer manutenção na tua casa, logo são trincas, mofo, infiltrações, cupim, tantas coisas assim. Se você não fizer manutenção na tua fé, a tua ligação com Deus, ela vai entrando pelo ralo. E logo fica só um relapso de memória. Porque a fé, louvores ou mensagem, ela não tem mais sentido daí. Então, a obediência, ela é crucial para o bom funcionamento de alguém que quer chegar do outro lado. A obediência, ela é a linguagem mecânica de alguém que quer cumprir um objetivo. Amém? Presta atenção nisso. Aí os discípulos têm uma aula teórica com Jesus. E Jesus fala para eles: eu quero que vocês entrem no barco e vão para outra margem. E eles obedeceram. Eles não sabiam o porquê, mas lá do outro lado tinha um gadareno esperando. Lá do outro lado tinha uma multidão querendo ser alimentada. Lá do outro lado sempre tem algo. Jesus fez questão de os ensinar que eles sempre estarão sendo assistidos por Cristo. E por mais que haja uma tempestade na vida de um cristão, açoites, ou seja o que for,
Jesus sempre está nos assistindo. Ele nunca perde o controle. Porque fé é isso. Por mais que você não esteja vendo, Ele sabe de tudo e Ele está presente. Ninguém chega do outro lado de mão beijada. Esse é o terceiro ponto. Olha para cá. Ninguém chega do outro lado, na outra margem, de mão beijada. Esse é o terceiro ponto. Então você precisa dedicar-se. O que é uma pessoa dedicada? Uma pessoa aplicada, uma pessoa incisiva, uma pessoa esforçada, uma pessoa, olha para cá, que não é aquela pessoa manhosa. Sabe aquela pessoa dengosa, manhosa? Acorda? Ou, vamos para a igreja. Ai, mas eu não tenho roupa. Aqui, comprei uma roupa nova, roupa que você quer. Ai, mas tem que passar. Vai tomar banho. Ah, mas eu tenho que trabalhar amanhã, eu estou tão cansado. Sabe aquela pessoa que você arruma uma solução e ela arruma um problema? Aí você arruma 2 problemas e a pessoa arruma... Aliás, você arruma 2 soluções e a pessoa arruma 4 problemas. E você arruma 8 soluções e a pessoa apresenta 16 problemas. Porque é uma pessoa dengosa, uma pessoa manhosa. Quando a pessoa não quer fazer, ela fica desse jeito. Pelo amor de Deus. Quem ama, dá um jeito. Dá um jeito. Dedique-se, pelo amor de Deus. Para você chegar do outro lado, meu irmão, você tem que remar. Alguém aqui já remou? Barco ou não? Levanta a mão. Eu já. Várias vezes. Gente, não é simplesmente remar. Eu vou ficar desse lado aqui. Você vai ficar dando volta. Não é se desesperar. É no tempo. É certo. É dedicação. É importante isso. Porque para você ter vitória, existe trabalho. A gente vive procurando propagandas para ter menos trabalho, para alcançar o objetivo, para chegar do outro lado. E a gente acha que relacionamento e algumas coisas da vida é assim. Eu quero emagrecer comendo. Já viu isso ou não? Eu quero emagrecer comendo. Eu quero ganhar dinheiro sem trabalhar. Pastor, mas tem gente que ganha dinheiro sem trabalhar. Não, o outro está trabalhando para ele. Mas existe muita situação disso. Porque ninguém chega no lugar sem trabalho. Alguém até pode receber aparentemente de mão beijada aquilo, mas vai se esvairar pelas mãos. Entenda? Então, meu irmão, para remar, dá calo na mão. Para remar tem que saber como faz, senão fica dando volta. Para remar tem que fazer direito. Milagre não acontece por acaso. Milagre não é um acidente. Milagre é a resposta de um posicionamento. Deus não é injusto. E eles estão remando. Dedique-se. Dedique-se. A dedicação ultrapassa até a vocação. Quem tem vocação pode ter uma facilidade para algumas coisas, mas a dedicação ela ultrapassa isso. 4º ponto. Outra coisa, viu? Você tem que entender que ele passa uma missão. Que casamento é uma missão. Que trabalho é uma missão. Que corpo é uma missão. Que igreja é uma missão. Às vezes estamos sem a adoção como nós gostaríamos. Ou da forma como gostaríamos. Mas nós não estamos abandonados. Nós estamos amadurecendo dentro do conceito dele. Amadurecendo. Qual que é o maior deserto da terra? Essa eu vou pegar vocês. Fala aí. A gente ficar com medo agora. Sabia que você ia falar isso. Deserto do Saara. Não é. Se você der procurar na mãe Google, é Antártida. Porque a palavra deserto significa lugar solitário. Ou de uma coisa só. É um lugar onde tem muita coisa repetida num ambiente só. A Antártida é maior que o Saara. Então, quem me pegou essa aí foi o meu filho mais novo, Cauã. Faz muitos anos isso.
Mas eu vou mais longe, tem um deserto maior do que a Antártida, que é o mar. O mar é um deserto de água. Água e sol. Água e sol. Também é um deserto. E lugar solitário amadurece a gente. Quando você ensina alguém a andar de bicicleta, quem aqui sabe andar de bicicleta? Olha, tem uns com o joelho ralado aí, né? Quem aqui, aprendendo a andar de bicicleta ou até hoje, nunca caiu de bicicleta? Nunca caiu? Ninguém! Quem chegou a usar rodinha de começo? Lembra ou não? Tem aí, ó. Tem aqueles que eram mais simples, a rodinha era só de um lado. Então se pende para esse lado aqui. Mas você já imaginou que legal você agora, com 40 anos, andando de rodinha? Que coisa mais bonita. Eu aprendi a andar numa bicicletinha, uma monareta azulzinha, depois tive uma monareta vermelha. Uma monareta de pneu murcho, na garagem de casa, ia e voltava. Depois eu ganhei uma monareta vermelha. A rua da minha casa, na Vila São Pedro, na época, ela era um decidão assim, sem antipó, era aquelas pedras de saibro. Eu aprendi a andar, guiar, mas eu não sabia frear. Freava de uma vez. Então eu descia aquilo lá assim, quando chegava lá embaixo eu freava de uma vez. Mas meu irmão, a mão ralada, joelho, era um clássico. Aí eu entrava chorando, apanhava, saía de novo, pegava a bicicleta e ia. E de novo, e de novo, e de novo. Até o meu primo falar, não, você tem que ir freando, controlando desde lá de cima. Interessante isso. Mas eu preciso entender que a solidão, ela vai me trazer um amadurecimento. Ela vai me trazer cicatrizes, machucados. Por quê? Porque talvez a pessoa que eu mais amo, um dia pode faltar do meu lado. Porque eu posso perceber que eu não tenho controle das coisas. Mas que Deus nunca me abandonou. Que eu posso me sentir incapaz, mas que Ele está comigo. Eu preciso entender que um dia o meu pai e minha mãe não vão estar mais comigo, e agora eu tenho que ser o provedor da minha casa. Eu preciso entender que eu tenho que manter o meu casamento independente dos meus filhos, porque eles vão casar e vai ficar eu e a véia, como dizem. Eu preciso entender. E isso vai me trazer amadurecimento. Meu irmão, está na hora de você tirar a rodinha da bicicleta. Você vai ficar dependendo da oração dos outros até quando? Está na hora de você orar pelos outros. Ajudar os outros, fazer pelos outros. Porque andar de bicicleta com rodinha tem um limite. Andar com Jesus e Ele à frente fazendo milagres e você o assistindo literalmente, tem um limite. Ele está ensinando que a mesma fé que faz você vencer, faz você resistir no dia da adversidade. Jesus dá uma aula para todos, mas uma aula prática para os seus discípulos. É hora de tirar a rodinha porque Ele está te observando. Às vezes estão sozinhos, mas para aprender a lidar com as tempestades da vida e ter maturidade diante disso. Pedro teria uma perseguição. Os apóstolos tiveram perseguição depois do Pentecoste. E eles aprenderam lições preciosas naquela tempestade. Quinto ponto. Há coisas que Deus só faz conosco quando nós estamos sozinhos. Moisés, lá no monte, sozinho, ele recebeu as leis de Deus. Jacó, no val de Jaboque, ele recebeu um novo nome, porque ele estava, ele e Deus. Porque tem coisas que Deus nos ensina quando nós estamos no nosso quarto falando com Ele. Nos ensina sem apadrinhamento. E lá estão eles, no meio do lago da Galileia, que parece um mar. A tempestade começa a soprar. De uma hora para outra o cenário muda. A situação, olha, aquelas estrelas somem. Vira um breu, relâmpago, relâmpago.
água açoitando, a palavra açoita é igual chicote, entrando para dentro do barco, meu irmão. É vento. Aqueles homens eram pescadores, mas estavam apavorados. Por mais que você esteja casado há tantos anos, por mais que você seja aquele camarada que fala: eu nunca peguei nada, não peguei Covid, isso é para fraco, isso é para não sei quem, eu não peguei H1N1, eu não pego nada. Quando aparece, meu pai biológico, ele falava bem assim, minha irmã contou isso: eu não gosto de ir no médico, não tenho nada, chego lá, saio com um monte de coisa. Sexto ponto, mas aqui eles aprendem e ensinam que o lugar mais seguro numa tempestade ainda é dentro do barco. Que o mesmo que os ensinou não deixou de caminhar junto, apesar deles não o verem. Vão ensinar depois que as tempestades são passageiras. Vão ensinar depois que Jesus acalma a tempestade antes dentro de nós e depois fora. Vão nos ensinar que Jesus nos chama para um nível de fé que outros às vezes não entendem, mas Ele pode nos tornar referência, porque ninguém vai ser guia de outro por um deserto que nunca passou. Vão ensinar que aquele que manda o diabo se calar está conosco e nunca nos abandonou. E quando você conversa com uma pessoa cheia de fé, cheia de experiência, coloca a mão no teu ombro e fala algo para você de uma experiência que teve. A obediência é crucial. O consolo, o apaziguar, ele é importante. Teu passado pode ter sido de turbulência, sofrimento, mas o teu presente, ele é oportuno, e o teu futuro pode ser muito promissor. O momento é de fé, e você precisa entender essas lições preciosas. Ele não quer te castigar, Ele quer te ensinar, porque você só vai ensinar quem você ama, você só vai ensinar quem você se importa. Sétimo ponto, ele nunca, pelo menos em registro bíblico, andou sobre águas calmas. Jesus andou em água agitada, e nessa tempestade que alguns vivem, Jesus também está andando nessa tempestade com você. E é um motivo de você ter expectativa boa. É agora. Porque Jesus apareceu, foi lá na fornalha de fogo, com os 3 jovens. Porque ele estava lá com Daniel, lá na cova dos leões. Porque Jesus estava lá com Pedro, dentro de Pedro, lá naquela prisão injusta dele. Quando Jesus se aproxima, os discípulos estão abalados. A Bíblia que eu tenho no comentário diz que eles imaginaram que era um espírito enganador tentando os iludir para que eles saíssem do barco e morressem. 9 horas, exausto. A Bíblia diz aqui que eles pensaram que era um fantasma. 8º ponto. Presta bem atenção. O conflito dentro de alguns os leva a serem pessimistas demais. O conflito dentro de alguns levam dos traumas do passado gerarem problemas que não existem no presente, por receios de abandono, receios de traições, receios de situações. Tornam-se essas pessoas ciumentos descomunais. Meu irmão, presta atenção. Nós conversamos com nós mesmos o dia inteiro, não é? É o dia inteiro você tendo conclusões, é o dia inteiro você respondendo para você, só que você não percebe, né? E aquilo que você fica respondendo para você mesmo faz você achar que as coisas irão dar errado assim.
Algumas pessoas têm um conflito tão grande, um tribunal tão grande dentro de si, que mesmo sem querer, são grossos no jeito de falar, são pessimistas em meio aos desafios. Nós vai morrer, nem adianta, ó, Brasil já era, meu casamento, ó, to blue, eu vou morrer, não adianta. Outros supõem pela tempestade em si, e essa ansiedade os faz precipitar uma desconfiança que sufoca, uma desconfiança que mata aquilo que a gente queria preservar. Gente, eu sou um amante de flores, tenho várias flores, agora mesmo tenho lá suculenta, tudo qualquer tipo. Tem planta que vai pouca água, tem planta que vai água todo dia. Tem planta que você tem que esperar ela murchar para você regar. Tem planta que você tem que podar ela para ela poder florescer. Tem planta que você pode manipular, tem planta que você pode enxertar. Mas uma coisa eu vou falar para você. Eu já matei muita planta, sufocando elas. Porque eu achava que precisava de água, afoguei. Não, isso aqui precisa de mais sol, matei. Isso aqui não precisa de sol, matei. Por falta de atenção, N coisas. Tem uma música do Roberto que diz: desculpe por esse jeito estúpido de amar. E às vezes você tem algo tão grande dentro de você e não deixa se manifestar através até do A até o B. Por quê? Por causa do orgulho. Não, eu não posso ficar dando moral, senão multa. Vai que eu amo tanto, eu tenho tanto medo de perder, que acontece como aconteceu com Jó. Jó no capítulo 25, né? Ele fala: o mal que eu mais temia, ele me sobreveio. Cuidado com as respostas que você dá para você mesmo durante o dia. Se conhece alguém assim? É Jó 3:25, aliás. Jó 3:25. O mal que eu temia me veio. Que você pode estar afogando em água rasa. Você pode estar se afogando em água rasa. Você pode estar levando alguém junto com você. Uma poça dentro do barco. Olha, meu irmão, eu vivo no meio de tempestades, mas quem manda na missão é Deus. E eu, nessa caminhada, eu aprendi a confiar em Deus, em tudo isso. Nós estamos, quem sabe, a 1/3 da caminhada. Nós estamos talvez na metade da caminhada. Nós estamos talvez no fim da caminhada. Eu não sei o meu amanhã, nem você. Mas eu aprendi em todo momento me acalmar e ter uma ligação com Deus. Quinta-feira eu estava pregando. Uma vez eu estava aqui no Ministério do Louvor. O Osmair tinha operado o coração dele. O Osmair que já está com quantos anos? Todos 67. O Osmair estava com 67. Ele veio para a igreja que ele tinha 48, né? Tinha 48 anos. Ele fez uma cirurgia do coração, grampeou, né? Fez um monte de coisa. E eu perguntei para ele, um dia ele estava no meio do ensaio do louvor, ele colocou a mão no coração, e ele parecia o Chaves quando dá piripaque, né? Aquele jeitinho. E ele foi, a gente orou por ele tudo. Outra vez, voltando de Foz do Iguaçu, né? Passando por Laranjeiras ali, meu Deus do céu, o homem deu um piripaque. Esqueci de tomar um remédio. Mas eu perguntei para ele, qual que é o sintoma? E ele falou: começa a queimar o peito aqui, né? Parece um arame dentro do peito, e começa a queimar e sentir do coração, aquela coisa assim, e falta de ar e coisa e tal. Pois bem, eu já fiz uma ressonância da cabeça, e eu já tive alguns derrames na minha cabeça, principalmente na época de Covid, e eu não entendi por que eu estava daquele jeito, mal, por mais de 2 anos. E o cérebro, você faz fisioterapia com ele também. Mas a minha pressão, ela começou a alterar de um jeito absurdo. Eu estava tomando 2 remédios para pressão e coisa e tal. Um temperamento colérico, que geralmente morre do coração, ou um derrame explosivo, hemorrágico, como eles dizem, né? E eu já passei por isso algumas vezes. E quinta-feira eu estava aqui no altar, e não importa o que você está passando, você tem que entregar a mensagem que Deus está te mandando.
E umas horas começa a dar uma falta de ar, começou a dar uma falta de ar. Começou a queimar meu peito aqui, eu coloquei a mão no peito e na minha cabeça eu comecei a repreender. Mas alguns podem parecer, pastor, é exagero teu, mas eu sei que não é exagero meu. Pelas descrições, pelo que eu já passei e pelo que eu já ouvi, porque além de eu trabalhar em hospital muitos anos, né, além de cursos de primeiros socorros, além de aconselhamento, há quantos anos? Há mais de 22 anos, 23 anos, nisso eu sei o que é. E naquele dia, eu passei repreendendo o derrame, passei repreendendo infarto, essas coisas assim. Mas o que eu estou dizendo para você, sobre essas questões de tempestade, você precisa entender que não existe algo que aconteça físico aqui, que não tem uma ligação espiritual primeiro. E que se é apenas uma opressão maligna, você repreende. Se é uma autorização divina, você não pode ir contra. Mas o teu posicionamento você vai ter. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Por mais que você tenha medo, a tua coragem é maior do que o teu medo. Por mais que você tenha receio, meu irmão, por mais que você tenha receio, o que Jesus fala para os discípulos ali? Tenham coragem, não tenham medo, sou eu. Tenham coragem, eu gostei dessa tradução. Algumas dizem, não temas, mas aqui diz, tenham coragem, tenha disposição. Tenha disposição, meu irmão, isso é muito sério. Quem deu teu casamento foi Deus. Cada relâmpago, cada trovão, quem deu a vida para você foi Deus. O inimigo está tentando perturbar você, para você falar coisa que não existe, para você pular do barco, para você chegar para a pessoa talvez que você mais ama e falar, sai fora. Para você chegar para um filho teu, uma filha tua que está passando por uma turbulência e falar, sai fora. Pula do barco. Para chegar para você mesmo, você dizer para você mesmo, eu vou pular fora do barco, vamos ver se eles vão sentir minha falta. Meu irmão, 9º ponto. Porque quando você está com dificuldade de chegar do outro lado, ele entra no barco com você. Meu irmão, Deus não é louco. Ele te dá força para vencer. Deus te envia pessoas para ajudar. Deus, ele te dá recurso. E você precisa entender que às vezes a tempestade, ela não é externa, não. A tempestade é interna. E que nós temos uma casa grande dentro de nós, mas que existem quartos escuros ainda, com a porta trancada. E que Jesus, como Apocalipse 3 diz, ele está batendo na porta. Se alguém ouvir a voz dele, tem que abrir. Ele vai entrar, ele vai ter comunhão com aquela pessoa naquela área. Ele vai cuidar, ele não vai te julgar, ele vai te ajudar. Ajudar a vencer o pecado, ajudar a vencer os traumas, as dores. Para de ser manhoso desse jeito, porque manha não vence batalhas, desculpas não vence batalhas, acusações não vencem batalhas. Jesus entrou no barco, olha para cá, Jesus vive em você. Maior aquele que está em nós do que aquele, e ele ecoa dentro de você. Tenha coragem, seja forte, eu estou contigo. Quantos versículos bíblicos que tem a respeito disso? Miqueias 2:10, levantai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Filipenses 2:9 em diante, eu sei passar aperto, eu sei ter abundância, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Ou mesmo o versículo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou mesmo na carta de João, que diz lá, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou mesmo Filipenses 4:8, 4 que diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Ou Filipenses 4:8 que diz, se há algum louvor, se há alguma virtude, se há algum amor, se há alguma boa fama, nisso respondei, pensai. Aí a paz que excede tudo que você está passando,
que excede todo o entendimento, ela vai guardar o teu coração, ela vai guardar a tua mente. A paz, ela protege o teu coração. Amém? Então tá bom, meu irmão. Por mais que de uma hora para outra o telefone, alguém ligue para você de uma hora para outra. As tempestades, existe um monte que você não vê se formar. E ali foi assim. Milagres podem acontecer tão rápido quanto tragédias. Quando Deus quer você no palácio, ninguém pode manter você num poço ou em alguma prisão, porque tudo está nas mãos dele. E você chegará do outro lado com Jesus, porque lá tem um gadareno, alguém precisando ser liberto. Lá tem uma multidão para ser alimentada. E quando eles passam por aquela tempestade, Jesus ordena que o mar se acalme, os ventos se emudeçam. Quando ele chega do outro lado, tem um gadareno lá, uma legião de demônios. Legião significa 6.000, veio do Império Romano, 6.000 soldados. Quando ele olha, eles estão chegando com o barco, o gadareno já vem de encontro, 6.000 demônios, fazendo 6.000 demônios, pá, pá, na outra margem. Tem um objetivo, escuta o que eu vou falar para você. 11º ponto, através de você, através do seu barco, Jesus quer chegar a alguém que precisa. Então continua remando, continue em comunhão, continue obedecendo, porque um dia chegaremos lá em um lugar que não precisaremos mais de remos, não precisaremos mais de fé, não precisaremos enfrentar sofrimento nenhum mais, porque estaremos face a face com Ele, como diz a palavra. Continue remando. 12º ponto, hoje você vai ordenar com que essa tempestade se cale e essa agitação se acalme no nome de Jesus, porque alguém precisa de você, os teus filhos precisam de você, a tua esposa precisa de um marido, esse marido precisa de uma esposa, um patrão precisa de você, você precisa de um patrão. Meu irmão, você é pastor, você é cristão, alguém precisa de você, e você está morrendo de dentro para fora, pelo amor de Deus, porque as tempestades são passageiras, mas Jesus é eterno, Ele está contigo. Entenda o que eu estou falando? Jesus te envia para libertar, para consolar, para alimentar alguém do outro lado. Mas antes, Ele te deu autoridade para repreender essa tempestade que está tentando deslocar você. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Isso. Deus é bom acima de tudo. Coloca a mão no teu coração assim. Isso. Enquanto eu estava falando com você, eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando, que volta e meia ela vem te encontra você, que volta e meia ela vem te provocar. Talvez é um pecado, talvez uma acusação, talvez um trauma, uma briga, uma mágoa, uma limitação. Eu não sei qual é a tempestade, um passado, uma situação que te intimida e te perturba. Mas hoje, meu irmão, entenda que Jesus está no barco com você. E você vai estar com uma mão no coração e a outra mão levantada, a tua mão direita levantada, porque você vai visualizar isso, que andava perturbando, você vai responder a isso. Você vai responder, talvez um laudo médico, talvez acusações que você ouviu desde criança, eu não sei, mas você vai responder isso, você vai responder essa acusação, você vai mandar o mar se aquietar, você vai mandar o vento emudecer, você vai mandar, porque Ele está contigo, e Ele te ensinou que nessa tempestade, meu irmão, você tem uma missão que é chegar do outro lado, então você só vai passar por ela, e que toda essa turbulência, meu irmão, vai cair por terra em nome de Jesus. Com essa tua mão levantada, você vai dirigir a tua oração agora, e você vai repreender, você vai responder a essa turbulência. Vamos orar.
Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai de amor, eu estou pedindo ao Senhor a graça suficiente na memória de cada um aqui, para que seja resgatado, meu Deus, a autoridade, aquela acusação de que sempre faz coisas erradas, passos errados, aquelas acusações que intimidam. Espírito Santo de Deus, eu estou pedindo ao Senhor que em nome de Jesus resgata, Pai, a coragem dessa pessoa, resgata a ousadia, resgata o ânimo, resgata a alegria, resgata o bom senso, resgata, Pai, oh meu Deus, a graça, a alegria de viver. Resgata esse marido, essa esposa, resgata esse filho, essa filha, resgata, Pai, esse patrão, esse empregado, resgata esse pastor, resgata essa pessoa que um dia desceu as águas do batismo, resgata, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o ânimo daquela pessoa que caiu várias vezes. Resgata hoje, em nome de Jesus, Pai, pois nós ordenamos que aquelas frases demoníacas caiam por terra. Nós ordenamos, meu Deus, que toda essa opressão maligna, que todas essas tentativas do inferno caiam por terra em nome de Jesus. Nós ordenamos que todo espírito de enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Nós ordenamos que toda cilada demoníaca caia por terra em nome de Jesus. Senhor, quebra as fortalezas do pecado em nome de Jesus. Quebra as fortalezas do pecado, ó Deus, e dá avanço, e dá graça, para que essa pessoa neste momento, nessa autoridade, vença com grande graça, com obediência, com dedicação, com honestidade todos os dias, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Assim, meu Pai, repreendendo Satanás, nós agradecemos ao Senhor pela bonança, pela serenidade, pela missão cumprida. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. E todos digam amém. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente.